UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Antártica, o gigante continente de gelo, onde 90% das geleiras do planeta podem ser encontradas em umidades tão baixas quanto desertos de areia. E é lá, no local mais frio da Terra, no qual os termômetros já marcaram cerca de menos 90 graus Celsius, que a UERJ também está presente. A partir do ProAntar, Programa Antártico Brasileiro, pesquisadores do Instituto de Biologia da UERJ, Roberto Alcântara Gomes, participaram da última expedição Operantar 41, em outubro de 2022. A operação, que se estendeu até janeiro deste ano, concluiu com êxito seu objetivo de realizar a manutenção do Criosfera 1, primeira plataforma de pesquisas do Brasil no centro da Antártica, que completou 10 anos em 2022. Além disso, iniciou o projeto de transformar seu segundo módulo científico denominado Ipanema em um laboratório avançado de ciências atmosféricas. Para nos contar um pouco mais sobre suas viagens para o Polo Sul e os estudos realizados na Estação Antártica Comandante Ferraz, convidamos o professor César Amaral. César Amaral é professor do Departamento de Biofísica do IBRAG da UERJ, pesquisador no Laboratório de Diagnósticos por DNA da UERJ e no Laboratório de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Além disso, possui mestrado e doutorado em Ciências e pós-doutorado em Genética e Biologia Molecular, todos pela UERJ. Eu sou Matheus Marques e esse é o UERJ Entrevista. Professor César, obrigado por aceitar o nosso convite. Professor, primeiramente, pode nos dizer como surgiu o projeto e o envolvimento da equipe de pesquisadores da UERJ nas expedições da Operantar? Bom, a presença da UERJ nas operações antárticas remonta ao início das operações, isso há 40 anos atrás. Então a UERJ tem uma presença constante ao longo desse período, e em especial nos últimos 35 anos, com o projeto do professor Heitor Evangelista, que é o coordenador do projeto. Você tem todo um processo de formação de alunos que trabalham especificamente com as operações antárticas. Então você tem alunos que fazem toda a sua formação acadêmica, desde a graduação até o seu doutorado, passando por essas etapas, vivenciando a experiência antártica, indo para a Antártica coletar. Eu sou dessas crias desse processo. Agora, como professor da UERJ, eu também me enquadro dentro desse contexto de formação que a UERJ já realiza, em especial com o trabalho do professor Heitor Evangelista, nos últimos 35 anos, pelo menos. Então, o processo em si de entrada de pesquisadores passa muito por aí, né? Você tem o desenvolvimento de uma mentalidade antártica, que a gente chama, desde o início da formação do aluno, o amadurecimento desse aluno como pesquisador e, finalmente, no meu caso, como entrei como professor aqui da universidade, está nesse exato momento podendo fazer o que foi feito comigo nos últimos anos, enfim, fazendo esse processo também de receber novos alunos, de estar desenvolvendo teses, monografias, teses de doutorado. Então, o processo de envolvimento dos pesquisadores da UERJ, ele é um processo bem antigo dentro do Programa Antártico Brasileiro, dentro das operações antárticas, e remonta pelo menos aos últimos 35 anos. Como foi o processo de criação do laboratório Criosfera 1? Bom, o laboratório Criosfera 1 é um laboratório que foi criado, ele está há 10 anos instalado no continente antártico, mas ele foi criado há mais ou menos 15 anos atrás pelo grupo do professor Heitor Evangelista, que foi quem fez todo o projeto, toda a concepção inicial desse laboratório Criosfera 1, que é o laboratório mais isolado que nós temos no continente antártico, o laboratório brasileiro mais isolado. Ele está a 600 quilômetros do Polo Sul. Então, é um laboratório que conta com a participação de várias instituições. Então você tem o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul envolvido nesse processo, o pessoal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, envolvido nesse processo. Então a concepção inicial ela é toda feita dentro da UERJ. Você teve a busca de colaboradores para que você tivesse a capacidade de montar um laboratório como esse, que é um laboratório peculiar na sua operação. E ao longo dos 10 anos, esse laboratório está instalado dentro do continente antártico, numa região extrema, inóspita, e há 10 anos ele está lá mandando dados aqui para a universidade, são dados que são públicos, enfim. É um processo multi-institucional, mas que teve os seus primeiros momentos, toda a sua concepção, toda a parte de engenharia inicial realizada aqui na UERJ. Professor, qual a importância das análises feitas no laboratório para registros da condição climática mundial?
Que resultados já foram obtidos e o que pode ser feito a partir deles? Bom, a importância da instalação desse laboratório na região que ele está instalado é que a região oeste do continente antártico é simplesmente a região do planeta que mais sofre no momento com as mudanças climáticas globais. É onde você teve registrado o maior aumento de temperatura em todo o planeta. E você ter exatamente a capacidade de monitorar, registrar e monitorar esses eventos nesse lugar tão importante é uma capacidade ímpar e fundamental para que a gente possa entender como esse processo está acontecendo e como esse processo vai afetar a nossa vida aqui no Brasil. Apesar da gente, a princípio, estar distante do que acontece na Antártica, em termos atmosféricos, em termos globais, essa distância não é tão grande. Então, tudo que acontece lá acaba influenciando a gente aqui. Você tem resultados que são super importantes. Por exemplo, foi no Criosfera 1 que foi registrado os momentos de maior aquecimento, as maiores temperaturas já registradas na região oeste do continente antártico foram registrados no módulo Criosfera. Um outro exemplo de resultado importante que a gente teve foi quando teve a explosão do vulcão lá no Pacífico, Rarotonga. A gente teve a percepção do pulso de pressão que atravessou todo o globo. A gente também teve o registro desse evento no Criosfera, nas estações antárticas, e no Criosfera 1 foi uma das possibilidades. E o que a gente pode fazer com base nesses resultados que a gente gera, nesse monitoramento que é feito, é entender como esse processo pode afetar a nossa vida aqui, ter uma capacidade maior de previsão. Uma vez acontecendo um determinado evento climático, como isso vai afetar a nossa vida? Afinal de contas, a gente tem grande parte das nossas principais cidades posicionadas na costa do Brasil. Então, elas estão totalmente são influenciáveis por qualquer fenômeno que faça uma variação de nível do mar, por exemplo. Então, se a gente não toma conta do que está acontecendo com o gelo lá no oeste do continente antártico, a gente pode eventualmente não se preparar para mudanças abruptas no nível do mar, e isso pode, sem dúvida, influenciar a nossa vida aqui no Brasil. Então, isso tudo é importante que a gente monitore, que a gente saliente. Você poderia nos explicar a diferença das pesquisas realizadas tanto no módulo Ipanema quanto no Criosfera 1? Como elas se integram? Primeiro, contextualizando, né? O módulo Ipanema, ele é um módulo que está instalado próximo da Estação Antártica Comandante Ferraz. A Estação Antártica Comandante Ferraz, ela está localizada na Península Antártica, que é a pontinha da Antártica, enquanto o módulo Criosfera está localizado a 600 quilômetros do Polo Sul. Entre um e outro, entre o módulo Ipanema e entre o Criosfera 1, você tem uma distância aí de 2.500 quilômetros, é uma distância considerável. Então, enquanto você tem o Criosfera 1 monitorando o interior do continente antártico, hoje em dia você tem o módulo Ipanema monitorando a Península Antártica. Por que isso é importante? Bom, a Península Antártica é a região que está mais próxima da América do Sul. É a pontinha da Antártica que está mais próxima da América do Sul. Então, quando a gente tem a capacidade de monitorar tanto o interior do continente, da região oeste do continente antártico, quanto a pontinha, a gente consegue integrar os dados de monitoramento entre a Antártica continental e a Antártica marítima, aumentando assim a nossa capacidade de monitoramento geral dessa região, que ela é ampla, é metade do continente antártico. Como que elas se integram, né? O que nós estamos construindo é uma rede de monitoramento da criosfera, dessa região oeste do continente antártico. E exatamente elas se integram quando a gente tem a capacidade de comparar o que está acontecendo no interior do continente, que é um interior muito mais inóspito, com muito menos umidade, é um deserto de gelo, em comparação com o clima que a gente encontra na Península Antártica, nessa pontinha da Antártica, que é um clima muito mais marítimo, que a gente chama de Antártica Marítima, né? É um clima com muito mais umidade, você tem chuva na região do módulo Ipanema, na região da Estação Antártica Comandante Ferraz, coisa que você não tem no interior da Antártica. Integrando os dados de monitoramento desses dois módulos, a gente consegue ter uma visão interessante e mais completa do que está acontecendo em toda essa região da Antártica. Desde a inauguração do Criosfera 1, quais mudanças ocorreram nas pesquisas até agora? De maneira geral, a gente está falando de um módulo que foi instalado com uma tecnologia
de 10 anos atrás. Então, as principais mudanças que ocorrem dentro desse contexto da instalação do módulo em si é a atualização das tecnologias que vão ocorrendo a cada 2 anos, mais ou menos. E a cada ano ou a cada 2 anos, dependendo da disponibilidade logística para você chegar no Criosfera, é importante que a gente saliente que a gente está num módulo que só para você chegar nesse módulo é um desafio logístico, né? Você tem que sair daqui da nossa base, você vai para o Chile, do Chile você atravessa para o continente de avião você atravessa para o módulo Criosfera em um outro avião menor, aterriza numa pista no meio do gelo. Então, assim, todo esse processo de atualização do módulo, ele é um processo complicado. E o que acaba influenciando na capacidade de geração de dados, né? Então, ao longo desses 10 anos, o que acontece na maioria das vezes são as atualizações dos equipamentos, o aumento da capacidade de monitoramento de compartimentos dessa criosfera. Então, a gente consegue monitorar mais gases, consegue monitorar microbiologia. Então, conforme os anos vão passando, o Criosfera vai sendo cada vez mais equipado, aumentando a sua capacidade de monitoramento dessa região. Então, de maneira geral, nesses 10 anos é isso que acontece. São essas as atualizações que a gente vem vendo, tanto no Criosfera quanto no Ipanema, que agora integra essa rede. Com qual frequência são feitas as visitas à base brasileira na Antártica e quais são os planos futuros para o projeto e os laboratórios a partir de agora? A Estação Antártica, ela recebia pesquisadores no período de verão e no período de inverno até 2012, que foi a data do incêndio da Estação Antártica Comandante Ferraz. Então, você tem o verão que vai de outubro até março e o inverno que vai de março até outubro. Até 2012, você tinha pesquisadores que ocupavam a estação nesses 2 períodos. Em 2020, a estação foi reinaugurada. Em 2021, ela recebeu o primeiro grupo de pesquisadores na nova Estação Antártica Comandante Ferraz. E nesse exato momento, a gente só está com disponibilidade de fazer as campanhas de verão. Então, anualmente, você tem todo um planejamento, que são as Operantar. Nós estamos na Operantar 41, exatamente nesse ano. Você tem uma operação antártica por ano, nesse momento, a partir da nova estação, apenas com períodos de verão, que vão desde outubro até março. Então, todo ano você tem todo um planejamento para que você consiga enviar equipamentos, enviar materiais, capacitar os pesquisadores, dar alguma experiência aos pesquisadores que vão estar envolvidos nas operações antárticas, porque são operações logísticas que envolvem pessoal da Marinha, pessoal da Aeronáutica. São milhares de pessoas envolvidas para que um grupo de até 64 brasileiros estejam na Estação Antártica Comandante Ferraz, como ela ocorre hoje em dia, com 64 vagas para pessoas. 17 pessoas são do grupo base, pessoal de marinha responsável pela manutenção da estação, e o resto são os pesquisadores. Então, a cada ano, o grupo base é modificado e você recebe uma nova leva de pesquisadores na Estação Antártica. E os planos de futuro para o projeto? Primeiro, continuar com o monitoramento. Esse monitoramento, é importante que a gente lembre que a gente está falando de mudanças climáticas globais, então a escala de tempo dessas mudanças são de décadas, às vezes centenas de anos. Então manter o monitoramento dessas regiões é extremamente importante, exatamente por isso a gente está lidando com fenômenos que naturalmente demoram muito para que você perceba o que está acontecendo. Como plano futuro, continuar o processo de atualização e de recebimento de novas tecnologias, tanto no Criosfera 1 quanto no módulo Ipanema. É importante lembrar que o módulo Ipanema, ele, por ter uma logística um pouquinho mais fácil que a logística do Criosfera, ele acaba servindo para que a gente treine o pessoal que em um segundo momento vai para o Criosfera 1. Então, o módulo Ipanema ele também serve como um laboratório escola para a gente treinar os alunos ali, para que eles sejam capacitados para estar numa situação mais hostil, que é o caso do módulo Criosfera 1. Então, os planos que a gente pensa são esses, e além de, claro, expandir essa rede de monitoramento, ter a capacidade de instalar mais módulos em mais regiões para que a gente aumente a nossa capacidade de coleta de dados e de monitoramento em si. Muito obrigado, professor César, pela sua participação.
Obrigado, eu que agradeço, um prazer. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com César Amaral sobre as pesquisas da equipe do IBRAG da UERJ no continente antártico. Fique ligado no UERJ Entrevista e acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.